Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Agora estamos dando início ao capítulo de número 3 do livro Inovações em Terapia Cognitivo-Comportamental. Bom, quando falamos sobre esse capítulo em específico, nós estamos trazendo agora um conceito de entrevista motivacional para a nossa prática clínica. Quando falamos então sobre a terapia cognitivo-comportamental padrão, clássica, nós estamos falando também de uma grande motivação dos pacientes de reduzir sintomas, de melhorar a sua qualidade de vida. Então, por vezes, são aqueles pacientes que já estão em um período de sintomas muito intenso e que eles querem efetivamente a mudança. Porém, quando nós falamos sobre entrevista motivacional, ela surge quando existe essa ambivalência também de pontos em que eu vou querer me manter igual, como pontos de querer efetivamente essa mudança. Então, a entrevista motivacional ela surge com esse intuito de nos ajudarmos não necessariamente em persuadir aquele paciente na mudança, mas focarmos no discurso da mudança especificamente, de ajudá-lo a encontrar possíveis melhoras na sua mudança de comportamento. Porque veja, se eu tenho de um lado essa vontade de mudar e do outro lado eu sigo satisfeito com a minha vida da forma que está, eu preciso de algo que me ajude a compreender esses aspectos. E por isso que a entrevista motivacional ela é muito voltada a valores, a propósitos. E isso se assemelha muito com o que Marsha Linehan, com a terapia comportamental dialética, fala. O que ela fala? Que nós vamos ajudar os pacientes a construírem uma vida que vale a pena ser vivida, sempre pautada nos seus valores e propósitos. Quando a gente fala sobre a entrevista motivacional, tem muito disso também, de nós conseguirmos identificar aquilo que faz sentido na vida do paciente e ajudá-lo a seguir nesse rumo. Então, nesse capítulo, a gente vai entender um pouco sobre o papel da entrevista motivacional e como, de fato, ela pode fazer uma grande diferença na tua prática clínica. Então, gente, quando nós estamos falando sobre entrevista motivacional, nós estamos considerando como algo distinto da terapia cognitivo-comportamental, porém que pode ser utilizado sim. Nós, enquanto terapeutas que utilizamos a TCC, podemos utilizar a entrevista motivacional, tanto no início como em um outro período ali da nossa terapia com o nosso paciente. Então, é como se ela fosse uma dança que pudesse aparecer no início, no meio, no fim, então em vários momentos ela pode se fazer presente na TCC. Então, gente, imagine só, se existe uma ambivalência aqui, de um lado, a pessoa ela vê sentido e ela se sente confortável de seguir a vida assim como ela segue, e do outro lado, com a mesma força, a vontade de mudança, a vontade de colocar em prática novos objetivos, nós, enquanto terapeutas, utilizando a entrevista motivacional, não vamos reforçar tanto o discurso de continuidade no sentido de não conseguirmos reforçar esse aspecto, esse lado aqui da ambivalência de permanecer da forma que aquele paciente está. Muito pelo contrário, nós vamos focar no outro ponto, que é esse grande aspecto relacionado à mudança, ao fato do paciente ele querer adicionar novos aspectos na sua vida, novas habilidades, novos hábitos, realmente sempre visando a sua maior qualidade de vida e o seu maior bem-estar. Se você conhece Carl Rogers, que fala da terapia centrada no paciente, centrada na pessoa, nós conseguimos compreender alguns aspectos como aceitação, empatia, congruência. Então, nós, enquanto terapeutas cognitivo-comportamentais, precisamos olhar para aquele paciente no intuito de parceria, estarmos parceiros com ele e seguindo efetivamente junto a ele esse processo. Não como um ponto ali de, puxa, sou o detentor do saber, eu tenho ali alguns aspectos que vão te ajudar, eu tenho ali algumas estratégias que podem te ajudar, mas juntos vamos mais longe. Sempre focando ali na importância de olhar para os valores do paciente, sempre olhando no intuito de permanecer lado a lado com aquele paciente, visando a melhor qualidade de vida dele, com a compaixão, a congruência, a autenticidade, a empatia e olhar efetivamente como singelo e muito valoroso os valores trazidos por ele.
Um dos fundadores da entrevista motivacional se chama Miller, e ele, lá no comecinho do trabalho com a entrevista motivacional, não era o intuito trabalhar com a entrevista motivacional. Na verdade, ela surgiu como um acidente, porque ele estava trabalhando com alguns protocolos com pacientes que tinham problemas com o álcool, e aí ele estava focando no autocontrole desses pacientes. Porém, conforme o tempo foi passando, 6 semanas foram passando, 12 semanas foram passando desse tratamento, e ele conseguiu perceber que, além de pensar nas estratégias para trabalhar com esses pacientes sobre autocontrole, a própria estratégia que estava sendo utilizada e que efetivamente estava tendo mudanças era a empatia. Era o fato do paciente, do terapeuta, estar junto ao paciente, sendo empático, congruente e com alguns aspectos da terapia focada no paciente, focada no cliente, como manda Carl Rogers. Então, esse aspecto já era muito potencializado. Então, os britânicos, conforme o tempo foi passando e conforme esse estudo dele foi potencializando nesse aspecto, disse: Miller, você precisa focar mais nisso. Vamos potencializar os estudos nesse tipo de trabalho que você tem feito. Muito além do que trabalhar o próprio autocontrole, trabalhar aspectos que ele já levava, que hoje a gente conhece como entrevista motivacional, naquela época foi só o início. E um acidente fez com que, de fato, a gente conheça essa beleza que é a entrevista motivacional hoje. E quando nós falamos sobre empatia, muitas vezes a gente relaciona, puxa, eu não vou fazer com o outro aquilo que eu não gostaria de que fizessem comigo. Porém, o conceito de empatia vai muito além desse aspecto. Ser empático é conseguir estar ali com o outro e olhar para aquela situação na qual o outro tem vivido conforme os olhos que ele tem. Então, nós, enquanto terapeutas cognitivo-comportamentais que utilizamos a entrevista motivacionais, vamos estar junto com o paciente conforme o que ele vê daquela situação. Seremos empáticos e congruentes com o que ele acredita. E os valores daquele paciente precisam estar completamente congruentes com as situações nas quais eles têm vivido. E a entrevista motivacional é um dos fatos que vai te ajudar a conseguir linkar os valores do paciente com a vida que ele deseja desfrutar. Porque os valores são como bússolas que fazem com que a gente escolha o caminho certo a ser seguido, o caminho que condiz com a vida que a gente deseja. Então, nós estaremos como facilitadores desse processo de percepção dos pacientes dos seus próprios valores e frente a cada situação que aquele paciente vive, que ele próprio consiga perceber se ele está agindo conforme os valores dele e se as atitudes condizem com a vida que ele deseja desfrutar. Então, olha como é potente, como a entrevista motivacional ela pode sim trazer muitos ganhos na vida do teu paciente. Então, gente, quando a gente fala sobre entrevista motivacional, a gente fala muito também sobre mudança. E sobre mudança, existem 5 pontos que a gente deve levar em consideração sobre a forma que aquele paciente tem levado a terapia. A fase de pré-contemplação, contemplação, preparação, ação e manutenção. O que significa, então, essas fases? A pré-contemplação é aquele paciente, na verdade, que ele tem ido em busca do tratamento, mas por questões que fazem com que ele tenha que ir em busca daquele tratamento, como, por exemplo, judicialmente ele precisa estar fazendo acompanhamento, ou para tranquilizar algum paciente, algum familiar. Então, existem aspectos exteriores a ele próprio que fazem com que ele esteja ali naquele momento, ele está na pré-contemplação. Já na contemplação, é aquele paciente que ele vê efetivamente que ele quer mudar, que ele está ali, porém é muito difícil para ele ainda pensar que a mudança é possível. São aqueles pacientes que a gente percebe que ainda estão muito na ambivalência de quererem fazer algo diferente, mas que não conseguem ver essa outra esfera, outra parte da ambivalência sendo desfeita, porque ainda conseguem ver pontos positivos em relação a esse aspecto. A preparação, o nível de preparação, são aqueles pacientes que, na verdade, eles querem a mudança. Eles já, por exemplo, compraram um livro de autoajuda ou estão tendo já atitudes que estão preparando efetivamente ele ali para aquela mudança frente a esse aspecto. A fase de ação são aqueles pacientes que já, de fato, mesmo que pequenininho,
já tem tido várias mudanças na vida dele. De pouquinho em pouquinho, ele já tem conseguido perceber as coisas de uma nova forma, aplicar na prática comportamentos diferentes. E a fase de manutenção, que é aquele paciente que já conseguiu as mudanças necessárias, mas que efetivamente precisa ter essa manutenção. Então, identificar em que fase o teu paciente está para a mudança também é um ponto fundamental em como você vai levar a terapia. Lembra do Miller, que eu falei para vocês, que é um dos criadores da entrevista motivacional? Ele trouxe 4 pontos em que você, terapeuta, já pode aplicar na tua prática clínica para ajudar aquele paciente a lidar com a mudança. Porque nós sabemos que o processo de mudança ele não é linear. Existem momentos ali que o paciente está mais motivado, por exemplo, para a mudança, em outros que ele não está tanto. Então, para a gente conseguir manter a linha e conseguir trabalhar com aquele paciente, ele trouxe alguns aspectos que são muito importantes nós levarmos em consideração. O primeiro fato é de desenvolver uma aliança terapêutica sólida. Nós precisamos estar junto com aquele paciente sobre todos os aspectos. O segundo ponto realmente diz respeito ao focar, estabelecer focos a serem trabalhados no processo da terapia, como a gente bem conhece na terapia cognitivo-comportamental, tá bom? O terceiro aspecto diz respeito realmente àquele aspecto de planejar entre as sessões algo a ser trabalhado, atividades ali que possam estabelecer esse aspecto e evocar também durante a sessão pensamentos que ele possa lhe trazer as suas próprias reflexões sobre esse ponto. Então, gente, fazendo uma conclusão de como que foi esse capítulo, nós entendemos um pouquinho como que é a entrevista motivacional e a importância dela na nossa prática clínica. E nós, enquanto terapeutas cognitivo-comportamentais, podemos nos beneficiar muito do nosso tratamento com o nosso paciente ao utilizarmos a entrevista motivacional quando o movimento é sobre mudanças do nosso paciente, para ajudá-lo a construir essa vida que vale a pena ser vivida. Espero que tu tenhas gostado, obrigada por ter ficado até o final, eu te espero no próximo vídeo. Um beijo bem grande, até a próxima!